Olá, muito boa noite. Eu sou o Denis Vassalo e hoje vou mediar o debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Hoje, dia 28 de setembro, agora 8 horas da noite, entramos no ar com o penúltimo debate das eleições 2016 para a Prefeitura Municipal da cidade. Eu tenho muito orgulho nessa noite de receber todos os 6 candidatos à Prefeitura Municipal. Esperamos que esse debate seja um debate democrático, rico em propostas e que possa esclarecer melhor o senhor eleitor e a senhora eleitora a ir às urnas no dia 2 de outubro. Feitas as apresentações, vamos às regras. O debate terá 4 blocos de discussão e no 4º bloco haverá também as considerações finais dos candidatos. As perguntas serão feitas de candidato para candidato, apenas com a condução do mediador do debate. Haverá 2 blocos de perguntas de tema livre e 2 blocos com perguntas de tema determinado, distribuídos assim. Primeiro bloco, perguntas com tema determinado. Segundo bloco, perguntas com tema livre. Terceiro bloco, perguntas com tema determinado. Quarto bloco, perguntas com tema livre, mais considerações finais. A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada neste dia de hoje, 28 de setembro, poucos minutos antes do início deste debate, na presença de todos os representantes de partidos. Em todos os blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. No primeiro bloco, e apenas neste, cada candidato poderá fazer uma pergunta e todos os candidatos terão que ser perguntados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo, terceiro e 4º bloco, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. O mediador sorteia o tema da pergunta que o candidato fará ao outro. O candidato sorteado anteriormente, chamado pelo apresentador, escolhe a quem vai perguntar e tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato escolhido para responder tem 2 minutos para a resposta. O candidato que perguntou tem 1 minuto e 10 segundos para a réplica. O candidato que respondeu tem 1 minuto e 10 segundos para a tréplica. Nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar. Aqui, a sequência é: o candidato sorteado anteriormente escolhe a quem vai perguntar. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta. O candidato escolhido, para responder, tem 2 minutos. O candidato que perguntou tem 1 minuto e 10 segundos para a réplica. O candidato que respondeu tem 1 minuto e 10 segundos para a tréplica. No caso do candidato ausente, este terá o seu púlpito no mesmo local que ficaria caso estivesse em cena. Seu nome aparecerá com destaque e o candidato sorteado para fazer a pergunta poderá escolher o candidato ausente, fazer a pergunta e logo em seguida fazer outra pergunta ou a mesma pergunta para o candidato que estiver presente. O direito de resposta somente será concedido se um adversário citar o outro de modo ofensivo. O candidato ofendido pode solicitar o direito de resposta. Para isso, no momento da ofensa, deve levantar o dedo em silêncio. Este será o sinal de que está solicitando o direito de resposta. Assim que perceber que foi notado pelo apresentador, deve abaixar o dedo e aguardar. A produção poderá conceder 1 minuto para que ele responda às ofensas. O ofendido deve se manter dentro do tema. Caberá ao mediador, auxiliado pela produção, conceder ou não direito de resposta. Se possível, o direito de resposta será concedido na hora, mas a decisão poderá demorar alguns minutos. O direito de resposta se limita a ofensas do campo moral e não
avaliações negativas sobre proposta de governo ou desempenho administrativo. O mediador não fará críticas diretas ou indiretas a nenhum dos candidatos. O mediador também não emitirá opinião nem juízo de valor sobre qualquer candidato ou resposta de qualquer candidato. Voltamos a falar aqui dos estúdios, onde foram apresentadas agora as regras que vão reger este debate. Sendo assim, muito boa noite a todos os candidatos. Boa noite, candidato Glauber Braga, do PSOL. Boa noite. Obrigado boa noite pela oportunidade, a TVC e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite, candidato Hugo Moreno, do PSTU. Boa noite, quero saudar todos os ouvintes e a emissora pela igualdade e isonomia. Boa noite, doutora Grace, do PMDB. Boa noite, Denis. Boa noite, telespectadores e amigos da TVC. Que tenhamos um debate de alta qualidade. Boa noite, candidato Rogério Cabral, do DEM. Boa noite, Denis. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Um prazer muito grande. Parabéns aqui pela estrutura e por estar proporcionando mais esse debate. Boa noite, candidato Renato Bravo, do PP. Boa noite, Denis. Boa noite a todos os candidatos. E boa noite a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado aí pela paciência e principalmente pelo carinho que vocês têm conosco. Muito boa noite, candidato Dr. Renato Abirramer, do PR. Boa noite, Denis. Eu cumprimento todos os candidatos, a todas e a todos que estão nos assistindo. Candidatos, alguma dúvida sobre as regras do debate? Sendo assim, daremos início ao debate das eleições 2016, o penúltimo debate das eleições 2016 e o último das TVs locais de Nova Friburgo. Sortearei o primeiro tema como manda a regra. E o tema é turismo. Pela ordem sorteada pouco antes do debate, quem fará a pergunta e escolherá quem fará a resposta é o candidato Glauber Braga, do PSOL. Candidato, assim que o senhor iniciar, o cronômetro também inicia. O senhor tem 30 segundos. Para quem o senhor faz a pergunta? Para o candidato Rogério Cabral. Candidato, o senhor terá 2 minutos, logo após a pergunta, para efetuar a resposta. Candidato Rogério Cabral, nas últimas eleições, o senhor fez um conjunto de promessas junto com a doutora Grace, que inclusive iria ter a oportunidade de ter o centro de convenções no município de Nova Friburgo. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor mantém essa promessa e se o senhor pretende também ter um calendário unificado de atividades turísticas no nosso município, com apoio real da prefeitura a todos aqueles que investem no setor. Candidato, o senhor tem 2 minutos para efetuar a resposta. Bem, a minha voz já está bem fraquinha, né, com o decorrer aí dessa campanha. Mas, candidato, respondendo a sua pergunta, primeiro, eu não faço promessa, eu assumo compromisso com os eleitores do nosso município. E nós, no decorrer desse governo, nós lutamos muito, conseguimos arrumar um terreno. Hoje nós temos um terreno ali em Conquista, já com escritura na mão, que foi liberada para fazer o nosso centro de convenções, que está aprovado pelo Prodetur e pelo governo do Estado. O que acontece é que essa obra ia ser construída com uma contrapartida do governo do Estado. Infelizmente, o governo do Estado, né, com essa dificuldade, praticamente o Estado hoje falido, e essa obra está aguardando, mas hoje já com um projeto definido e aprovado. Mas no nosso governo, nós investimos muito em turismo. Nova Friburgo, que já foi uma cidade que se destacou muito no turismo no passado e que perdeu isso nos últimos governos por falta de investimento, mas agora nós retomamos, né, nós recuperamos o turismo da cidade com o Carnaval da Família, com a parceria com as colônias da cidade, com o Natal da Serra, né, tivemos aí a passagem da tocha olímpica, recuperamos o principal centro, né, da cidade, que é onde tem os eventos turísticos aqui, que é a Praça do Suspiro, uma praça que ficou conhecida internacionalmente, né, pelos problemas, e hoje, da tragédia de 2011, e totalmente recuperada. Lumiar e São Pedro da Serra era um local, né, muito turístico, e cada vez está crescendo mais. Fizemos grandes obras ali, uma parceria com o Prodetur, não só em Lumiar, como São Pedro da Serra também. Além disso, montamos um escritório no Rio de Janeiro, e hoje nós vendemos, né, o turismo da nossa cidade positivamente para todo o país. E hoje, a receita do turismo, ela triplicou
aqui no nosso município. Isso mostra claramente o resultado positivo do nosso governo. Obrigado, candidato. Candidato Glauber, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos. Pois não. Dizer ao candidato Rogério Cabral, que está aqui na revista dele da última campanha eleitoral, onde ele aparece na capa, fazendo a promessa, junto com a atual vice-prefeita, a doutora Grace, que instalaria em Nova Friburgo o centro de convenções. É mais uma promessa que não foi realizada. Eu quero ter a oportunidade na nossa administração de ter um calendário unificado de atividades turísticas, esportivas e culturais. É o turismo que tem a capacidade de atrair renda nova para o município de Nova Friburgo. Para isso, a gente tem que fortalecer os circuitos turísticos e tem que apoiar os eventos existentes. A prefeitura não pode fazer como vem fazendo, que é se ausentar das atividades realizadas por aqueles que procuram iniciativas para fomentar o turismo no município de Nova Friburgo. Infelizmente, o prefeito Rogério Cabral e a sua vice, doutora Grace, repetem promessas que já fizeram na última campanha eleitoral e que não cumpriram. Na nossa administração, o turismo vai ser, de fato, uma prioridade. Candidato, para que a gente seu tempo esgotou. Candidato, cidade. obrigado. Candidato Rogério Cabral, o senhor também terá 1 minuto e 10 segundos para a tréplica. É engraçado a gente ouvir isso do candidato, porque ele teve 8 anos na prefeitura e eles conseguiram acabar com o turismo da cidade de Nova Friburgo. E agora ele vem dizer que vai fazer um calendário unificado. Nossa cidade foi destruída nos 8 anos que ele foi secretário de governo de Nova Friburgo, inclusive o turismo. O turismo acabou em Nova Friburgo. Nós retomamos o turismo. Nova Friburgo voltou a crescer. Hoje, a rede hoteleira, em muitos finais de semana, tem 100% da sua ocupação. E nós agora estamos estruturando todo o município. Montamos uma empresa de asfalto dentro da prefeitura para que a gente possa recuperar todas as ruas e estradas do nosso município, inclusive também preparar a área rural, para que a gente possa desenvolver um turismo rural com a região das flores que nós temos aqui em Nova Friburgo, podendo desenvolver um turismo não só urbano, mas também rural, com a bela paisagem que nós temos dentro de todo o nosso município. Ok, o senhor tem 10 segundos ainda, candidato. Ok, o candidato abriu mão dos 10 segundos que ainda lhe restavam. Portanto, encerrada a primeira rodada de perguntas entre Glauber e o candidato escolhido, Rogério Cabral. Vamos então ao sorteio do segundo tema. O tema é orçamento. Como sorteado anteriormente, quem fará a pergunta é o candidato Renato Bravo. Candidato, quem o senhor escolhe? O senhor não pode escolher o Rogério, que já respondeu. Cada candidato responderá a uma vez nessa primeira rodada. Muito bem. Eu escolho o candidato Renato Abirrame. Renato Abirrame. Doutor Renato Abirrame, o senhor terá 2 minutos logo após a colocação do candidato Renato Bravo. Candidato, o senhor tem 30 segundos para efetuar a pergunta. Muito bem, muito obrigado. Doutor candidato Abirrame, o que o senhor pensa a respeito do orçamento do ano que vem? Ele já está completamente comprometido? Como foi o papel do senhor como vereador na elaboração e na participação do orçamento para 2017? O orçamento ainda não está concluído. Nós temos que basear no 2015. O orçamento de 2015 são 570 milhões, mais ou menos, para Nova Friburgo, que é óbvio que é insuficiente. O orçamento, em geral, de governo, a não ser que haja entendimento prévio do vitorioso com o prefeito, ele é feito pela administração e votado pela Câmara. É claro que nós tivemos uma crise econômica, social, moral, ética, que, infelizmente, afetou de modo significativo a economia do país, do Estado. Está falido, o Estado é governado pelo seu partido, e, infelizmente,
cortando secretarias, diminuindo para 15 secretarias. Nós vamos reduzir funções gratificadas em 1/3, funções que servem para o fisiologismo, funções que servem para acerto com vereadores, para se ter a maioria na Câmara. Vamos terminar com o nepotismo e os gastos absurdos que são cometidos sem nenhuma necessidade. Todo orçamento, toda a confecção dos nossos orçamentos serão orientados pelo interesse da população. É a única maneira que eu vejo de conseguir tirar Friburgo do caos que ele se encontra. Candidato, seu tempo. Muito obrigado. Candidato Renato Bravo, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos para a sua réplica. A questão orçamentária é o principal fator de desenvolvimento do município. Tem que ter um controle absoluto sobre o orçamento. Tem que ter foco, tem que ter meta, tem que buscar resultado. Nós sabemos como fazer isso, nós sabemos como executar isso. Por outro lado, é importante que se pense nessa questão do enxugamento, porque nós temos que ter critérios. Temos que privilegiar o orçamento da saúde, o orçamento da educação. E, logicamente, que ele pode ser remanejado na medida em que há uma necessidade da população, na medida em que a população precise desse investimento, como é o caso específico hoje da saúde, da educação e da mobilidade urbana. Precisamos focar nesses casos importantíssimos. E a parceria com a Câmara Municipal, ela é vital. O Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles são integrados, fazem parte de setores específicos, cada um desenvolvendo o seu trabalho, cada um desenvolvendo a sua meta, o seu resultado. E também temos que pensar na informatização da máquina administrativa, porque ela é essencial para esse controle e essa participação. Candidato, obrigado pela sua resposta. Candidato Renato Abirrahmer, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos para a sua réplica. Nós vamos criar um software aberto com uma plataforma única, integrando todos os departamentos, todos os órgãos da prefeitura, e teremos uma transparência absoluta. Em relação à relação com a Câmara, eu estou no 2º mandato consecutivo, 3º, e eu acho que é fácil ter uma relação com a Câmara sem troca de favores, porque os vereadores, eles têm que votar em relação ao interesse público e não ficar pleiteando cargos, pleiteando secretarias. É por isso que nós temos que fazer um enxugamento da máquina. O grande problema de Friburgo é o fisiologismo que já graça há pelo menos 16 anos na nossa cidade. Nós vamos terminar com essa farra, trazer para Friburgo uma modernidade, trazer para Friburgo um orçamento compatível com as necessidades básicas, saúde, educação, mobilidade urbana, habitação, proteção da população mais pobre. Nós não podemos mais tolerar que tenhamos mais de 60 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. Essa será a nossa meta. Obrigado, candidato, pela sua resposta. E assim encerramos o segundo candidato sorteado a fazer perguntas e escolher o candidato a quem vai perguntar. Vamos agora dar sequência ao sorteio de temas. E o tema sorteado é esporte. O candidato sorteado, a candidata, perdão, sorteada para fazer essa pergunta é a doutora Grace Arruda. Doutora, a senhora escolhe quem? Candidato Hugo Moreno. Candidato Hugo Moreno. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato Hugo, se o senhor for eleito prefeito de Nova Friburgo, como o senhor pretende fomentar e desenvolver o esporte na nossa cidade? É preciso utilizar a rede pública de ensino, a rede municipal, a capilaridade que existe no município, em todos os bairros. Então, a partir das escolas, de um plano de obras públicas, que nós somos a única candidatura que propõe isso, um plano de obras públicas por fora das empreiteiras, que consome os recursos da prefeitura, com obras superfaturadas, isso é manchete no Brasil inteiro, como que as empreiteiras hoje estão em casos policiais. Então, a nossa administração, uma prefeitura para os trabalhadores, realizará um plano de obras públicas investindo em saúde, educação e esporte. É inadmissível que uma escola municipal não tenha uma quadra de esporte como ocorre hoje. Várias escolas municipais não têm um local para a criança brincar. E isso se arrasta durante vários mandatos e a atual administração não fez nada para corrigir isso.
Então, a nossa administração, a administração do PSTU, tem um compromisso com o esporte, a partir das comunidades. E nós achamos que quem tem que comandar a área esportiva são os moradores, é a comunidade escolar. Então, a Secretaria de Esporte não vai ser um cabide de emprego. A Secretaria de Esporte vai estar submetida aos interesses do povo, aos interesses dos trabalhadores. As escolas, que vão ser readaptadas, serão abertas nos finais de semana para que a comunidade possa utilizar. Esporte é uma questão de saúde. Esporte é uma questão de educação. Então, tudo isso é relacionado. Uma outra questão, mobilidade urbana. Esporte também é mobilidade urbana, na medida em que se constrói uma ciclovia de qualidade no município, não na faixa pintada, como costumam fazer, mas uma ciclovia de verdade, para que os trabalhadores possam se locomover para o trabalho, porque aí resolve a questão da mobilidade urbana e ainda investe na saúde através de uma prática esportiva que é o ciclismo. Então, o nosso governo tem um projeto para o esporte e nós achamos que algumas escolas podem ser modelos em relação a isso, com um complexo esportivo mais completo. O orçamento existe para isso. A questão é que está sendo desviado para encher o bolso de empreiteiras, para encher o bolso de Candidato, seu tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua participação. Agora a candidata terá 1 minuto e 10 segundos para a réplica. Veja, querido eleitor, esporte é muito mais do que educação física nas escolas, do que escolinhas de futebol. Esporte gera uma cadeia produtiva fantástica. É como uma galinha dos ovos de ouro que, bem administrada, gera renda, gera empregos diretos e indiretos quando você proporciona festivais, encontros dos mais diversos, parapente, downhill, futebol, motociclistas. Você fomenta, junto com o turismo, uma grande renda para a cidade, quando você promove eventos. Quando se fala em vocação turística, está intimamente ligada à vocação esportiva, que nós temos sim, e vamos valorizar todos os profissionais que já lidam nesse ramo, fomentando grandes eventos, feiras de esporte e trazendo gente de fora para Friburgo, porque o dinheiro vai ficar aqui. Nós temos uma indústria da moda íntima de fitness. Quantos empresários vendem para aqui e para o exterior? Candidato, a senhora tem 10 segundos, 7, 6. E tudo isso vai ser articulado com o empresariado local. É bom para o empresário, é bom para Friburgo, é bom para quem pratica esporte. Muito obrigado. Candidato, a tréplica do senhor tem 1 minuto e 10 segundos. O povo de Friburgo está cansado de promessas. A cada eleição os candidatos prometem e eles chegam ao poder e esquecem do povo. Em relação ao esporte é a mesma coisa. Nós do PSTU só temos compromisso com os trabalhadores, não temos compromisso com os grandes empresários, porque a cidade está na mão dos grandes empresários há muitos anos. E o que tem melhorado para o povo? Nada. Então nós propomos que o povo trabalhador tenha acesso ao esporte, que não seja um negócio business, que não seja um negócio para satisfazer os interesses de empresários. Obviamente que torneios competitivos, isso é importante fazer. Agora, o fundamental é que as crianças tenham acesso à atividade esportiva, não apenas na educação física, mas também com artes marciais, com outras modalidades artísticas e esportivas. Então, o nosso compromisso é com o povo trabalhador, o nosso compromisso é com as crianças, o nosso compromisso são com os idosos. Pensar em esporte não é pensar nos idosos, que são abandonados em nossa cidade ao léu. Então, o nosso governo tem compromisso com os trabalhadores e nós não fazemos promessas. O que nós fazemos candidato, muito obrigado. Seu tempo se esgotou. Muito obrigado, candidato. Assim encerramos a rodada de perguntas, onde a terceira candidata sorteada anteriormente ao programa já fez a sua pergunta e o candidato Hugo acabou de responder. Vamos ao quarto tema. O tema é educação. Pela ordem sorteada, quem fará a pergunta é o candidato Dr. Renato Abirrâmia, do PR. Candidato, o senhor terá 30 segundos para fazer a pergunta. A quem o senhor escolhe? Doutora Grace. Doutora Grace, a senhora terá 2 minutos para a resposta. Candidato. Candidata, doutora Grace. As creches são fundamentais, já está provado cientificamente, a neurociência diz que 50% do potencial mental das crianças
é adquirido de 0 a 4 anos. Como a senhora pretende universalizar as creches na nossa cidade? Só um minuto, candidata. Ok. A câmera ali da senhora. Doutor Renato, telespectador, as creches são o grande amparo das mães friburguenses que trabalham, que precisam deixar seus filhos em paz para que elas possam desenvolver as suas atividades. Além de construir novas creches em terrenos próprios da prefeitura e não alugados, eu quero apresentar para vocês o que já falei num programa meu do horário eleitoral gratuito. É um projeto inovador, que é colocar as creches municipais para funcionarem no período de férias. E atenção, funcionários da educação, absolutamente sem prejudicar qualquer um de vocês. Eu não estou inventando a roda, eu estou trazendo para Nova Friburgo algo que já existe em Corumbá, Mato Grosso, e que os demais municípios copiaram de tão bom. Lá se chama mãe crechária ou creche o ano inteiro. Por quê? É bom para a cadeia produtiva, porque muitas mulheres abandonam seus postos de trabalho durante o período de férias porque não tem como pagar alguém para tomar conta de suas crianças. E os empresários também precisam dessas mulheres trabalhando, porque eu penso no empresariado sim, porque eles geram renda e empregos diretos e indiretos. E eu quero dizer mais uma vez ao pessoal da educação que não precisa se preocupar, porque nós podemos, além de contratar por RPA e treinar essas pessoas com uma certa antecedência para ficar com as crianças, nós podemos oferecer ao pessoal da educação a dobra, caso eles queiram ganhar um salário extra. Nós podemos também preparar estagiários das universidades, do IENF, que cursam pedagogia, para que antes do período de férias estejam acostumados com as crianças, porque nós vamos dar esse conforto à mulher friburguense. Veja, falo mais uma vez, não estou inventando a roda, estou querendo copiar algo que já existe. Muito obrigado pela sua participação. Candidato doutor Renato Aberrame, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos para a réplica. As creches são fundamentais para o acompanhamento das crianças e para o futuro das crianças. Nós tivemos um governo aí de 8 anos que se arvorava que iria fazer creche em todos os lugares e deixou os bairros mais pobres do Friburgo, Floresta, sem creche e sem pré-escola. As crianças entram no ensino fundamental sem as condições cognitivas básicas, mínimas, e o bairro foi esquecido como outros bairros foram. Interessante que a creche não é só para a mãe poder trabalhar. A creche é para que a criança adquira as suas condições através do carinho, através da interação com outras crianças, através de um processo educativo formal que deve ser aperfeiçoado, e nós vamos ter especialistas em creche através de capacitação em convênio com a Universidade de Nova Friburgo, para que o profissional da creche, e aí eu falo todos os profissionais, não só os professores, estejam capacitados para dar o melhor. Obrigado, candidato. Doutora Grace, a senhora tem mais 1 minuto e 10 segundos para a tréplica. Sim, além desse projeto inovador, que em Friburgo ainda não existe, eu quero garantir aos profissionais da educação que eles vão ser valorizados no nosso governo. Eles vão ser ouvidos, vão ter os seus salários corrigidos, e nós vamos, ao longo dos 4 anos, ouvindo o pessoal da educação, fazer o plano de cargos e salários que eles tanto carecem e tanto merecem. Não apenas da educação, mas de todo o funcionalismo público, porém com responsabilidade, porque nós temos que ter consciência e não sabemos o que vamos encontrar financeiramente no próximo governo. Ok? A candidata abre mão, então, do tempo restante. Concluído mais uma rodada de perguntas, vamos ao sorteio do 5º tema. O tema é mobilidade urbana. Quem faz a pergunta é o candidato Rogério Cabral. Candidato, o senhor terá 30 segundos e o senhor escolhe quem? Escolho. Faltam quem agora? Está faltando Renato Bravo e Glauber. Eu vou perguntar para o Renato Bravo.
Ok. Deputado, candidato, desculpa. Candidato, mobilidade urbana é um dos grandes problemas do país inteiro. Friburgo hoje tem aproximadamente 120 mil veículos cadastrados. Como o senhor pretende fazer no seu governo, caso eleito, para arrumar o trânsito da nossa cidade? Quais suas propostas para resolver de vez a mobilidade urbana do nosso município? Só um segundo, candidato. O senhor terá 2 minutos para a resposta. Por favor. Candidato Rogério, a inexistência de planejamento. Vivemos de improvisos no atual governo, infelizmente. Planejamento estratégico do tráfego, reordenar fluxos do eixo central, principalmente, nós já sabemos onde são esses gargalos, de Conselheiro a Olaria, principalmente. Nós temos que fazer com que esses gargalos sofram interferências, que às vezes são interferências de ordem pequena, para que nós possamos resolver essa situação. A malha cicloviária é fundamental, ela é decisiva, bicicletários próximos a esses terminais. Eu me lembro e recordo perfeitamente da Ferragem Zaga, da Indaço, do Colégio Anchieta, onde havia, na época minha de estudante, vários bicicletários. Nós temos que retomar essa situação e valorizar como uma questão de educação, como uma questão de saúde e como uma questão também de viabilizar e diminuir os engarrafamentos. Uma política tarifária de transporte. Quando eu fui vereador em 1986, o prefeito era o engenheiro Heródoto Bento de Mello. O Heródoto nos levou a Curitiba para conhecer o projeto de passagem integrada, de integração de Curitiba, em 1986. Eu fui favorável a esse projeto, acompanhei de perto, foi uma grande conquista social que, infelizmente, o atual governo cometeu o erro de prejudicar a população, criando mais 2 passagens para quem quer fazer o transporte. Temos que ter uma relação com a empresa de ônibus, com a concessionária, uma empresa de olho no olho, uma relação técnica e, principalmente, desenvolvendo a questão fundamental que é da relação profissional com a questão do transporte. Nós temos que ter esse eixo, porque ele é de suma importância para melhorar a qualidade de vida da população. A volta urgente candidato, da estação de integração. Muito obrigado. Candidato Rogério Cabral, o senhor terá 1 minuto e 10 segundos para a sua réplica. Nós fizemos um estudo junto ao FRJ, CACOP, de todo o transporte público de Nova Friburgo, de toda a área rodoviária do nosso município. Nós temos hoje várias rodovias estaduais que cortam o nosso município. E nós fizemos vários projetos que já melhorou muito o trânsito do nosso município. Nós ligamos 2 Pedras a Conselheiro Paulino. Nós estamos com um projeto agora, concluindo a obra do Rio Bengalas. Nós vamos fazer a Avenida Brasil, que é um sonho de todos os moradores de Conselheiro Paulino e região. Nós tiramos os ônibus interurbanos do centro da cidade, proibimos o trânsito de carreta no horário de pico e vamos fazer a ligação de Olaria com a Ponte da Saudade, só aguardando as liberações ambientais e também do Sanatório Naval, e ainda temos o projeto também já protocolado, que é ligar Olaria, Cascatinha a Muri. Isso vai também tirar o piso do trânsito do centro da cidade, que é o grande gargalo hoje, é o Paissandu. Portanto, nós trabalhamos esses projetos que vai trazer para o futuro uma grande melhoria do trânsito de Nova. Obrigado, candidato. Candidato Renato Bravo, o senhor terá também 1 minuto e 10 segundos para a sua tréplica. Planejamento estratégico para a recuperação da boa mobilidade urbana, ela é fundamental. Mas me parece que essa situação que o senhor colocou a respeito da COP, da UFRJ, não vem correspondendo, não é esse o sentimento que a população tem. O sentimento que a população tem é de piora. Nós vemos a pintura de várias faixas, de várias ruas de amarelo. Por exemplo, agora foi feita uma pintura de azul e não vemos resultado, não vemos ação. É preciso ter ação. E às vezes são ações de médio, curto e longo prazo e ações também de pequenas interferências com grandes interferências. Nós temos que sim ter uma pesquisa origem-destino para que essa pesquisa origem-destino possa definir claramente qual é a movimentação do transporte coletivo, que é essencial para a recuperação da qualidade da mobilidade urbana em nosso município. E nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque nós vamos encarar a concessionária de frente. Nós vamos exigir qualidade técnica e, principalmente, que haja respeito à população mais humilde.
Candidato, muito obrigado pela sua resposta. Encerramos assim mais uma rodada de perguntas. Agora, por ordem, quem vai perguntar é o candidato Hugo Moreno, que foi o último a ser sorteado, e o tema é saúde. Candidato Hugo, o senhor escolhe quem para responder, o senhor só vai ter uma opção. Glauber Braga, o senhor terá 30 segundos para efetuar a pergunta e o candidato Glauber 2 minutos para a resposta. Fica à vontade. Nós sabemos que a saúde no Brasil está sofrendo um processo de privatização altíssimo. A terceirização no sistema de saúde é algo latente. Temos, por exemplo, as OSs, que foi um modelo falido que colocou o Rio de Janeiro nessa situação. Então, eu quero perguntar para o candidato Glauber Braga qual é a sua posição em relação à terceirização dos profissionais de saúde, que têm salários atrasados, que estão vivendo um verdadeiro caos em suas vidas por conta do desastre governamental. Candidato Hugo, a gente tem a mesma opinião. A terceirização é um processo danoso à saúde pública e a todas as áreas de governo, como algumas candidaturas pretendem fazer, inclusive, na educação pública. Na nossa opinião, o que tem que ser feito necessariamente é o fortalecimento do serviço público municipal. Para isso, a gente tem que ter, no município de Nova Friburgo, a recriação da Fundação Municipal de Saúde. Além disso, a gente tem que ter insumos básicos para o Raul Sertã, para os postos de saúde da nossa cidade. Hoje, a pessoa que se dirige ao Raul Sertã tem que levar a roupa de cama e está faltando a ela o básico. A gente precisa necessariamente fazer um trabalho muito grande, muito profundo para recuperar a saúde municipal. Além disso, a gente tem que investir na estratégia de saúde da família, o médico na comunidade, porque a pessoa que tem o acesso ao médico, ao agente de saúde, ao enfermeiro, ao profissional próximo da sua residência, não vai ter que se dirigir sempre ao CTU do Hospital Raul Sertã. E tem uma outra coisa, eu não quero ser prefeito de gabinete, não. Metade do expediente, com a minha experiência, tem que estar no gabinete, despachando os processos, fazendo as análises orçamentárias, fazendo as reuniões, mas na outra parte do expediente eu quero estar nos setores, eu quero estar no Hospital Raul Sertã, nos postos de saúde, nas escolas municipais. É desse jeito que a gente vai conseguir resgatar a dignidade perdida na saúde de Nova Friburgo. No último debate teve um fato interessante. Houve uma discussão entre a candidata Grace e o candidato Renato Bravo sobre a construção de UPA em Olaria e UPA em São Geraldo. Tinha sido a promessa que a candidata Grace fez junto com o candidato Rogério Cabral nas últimas eleições e que o candidato Renato Bravo agora repete como suas promessas que eles não cumpriram. Candidato, 2 minutos, seu tempo se encerrou. Candidato Hugo Moreno, o senhor terá 1 minuto e 10 segundos para a sua réplica. Quando nós falamos de saúde pública, devemos pensar na saúde para o ser humano e com o ser humano. Para o ser humano, é a valorização dos servidores municipais da saúde. E para o ser humano, é o atendimento digno às pessoas. Infelizmente, temos um governo caloteiro de Dornelles e Paulo Melo, que está atrasando o salário dos servidores públicos da saúde no estado do Rio de Janeiro. Antes rosas, depois espinhos. Será que eles não irão atrasar também, os representantes deles aqui em Friburgo? Não começarão a atrasar também o salário dos servidores da saúde, da educação? Então, muito cuidado com aqueles que prometem rosas antes das eleições e depois começam a atrasar salário dos servidores municipais, como fazem no estado do Rio de Janeiro com os servidores estaduais, que estão sofrendo com falta de remédio, com falta de alimentação, uma verdadeira covardia. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade aos servidores públicos estaduais e dizer que o PSTU está na luta para que o governo do estado seja derrubado pelas massas trabalhadoras do nosso estado. O senhor tem 10 segundos ainda, candidato. Porque só a luta muda a vida. Então tem que haver mobilização e conselho popular nos bairros para controlar a prefeitura. Ok, muito obrigado. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 10 segundos, só um minutinho, por gentileza. Ok, está liberado. Primeiro, eu quero dizer a minha solidariedade aos servidores estaduais e aos servidores municipais, porque aqui em Nova Friburgo tem servidores públicos que não estão tendo a possibilidade de receber o seu salário do dia. Na UPA, servidores, desculpa. Perdão. Ok, vou voltar ao tempo do candidato, por gentileza. Pois não.
Eu quero falar também da nossa solidariedade aos servidores estaduais e aos servidores municipais, porque aqui em Friburgo tem servidores terceirizados, como o RPA, no Hospital Raul Sertã, maqueiros, que estão há meses sem receber os seus salários em dia. Eu quero voltar à questão do bloco anterior. Houve uma promessa da campanha do candidato Renato Bravo de construção de mais 2 UPAs, uma UPA em Olaria e outra UPA em São Geraldo. Essa é uma promessa repetida, promessa que já foi feita na última eleição pelo candidato Rogério Cabral e pela candidata Grace Arruda. Eu estou aqui com a revista deles, onde eles falam mais uma UPA em Olaria e outra UPA em São Geraldo. Eu entendo por que eles repetem as promessas. Eles repetem as promessas porque o atual secretário de Saúde foi indicado para a administração pública pelo grupo político de Renato Bravo. Eu, às vezes, fico vendo algumas promessas que estão sendo realizadas e que são repetidas. Com todo respeito, eu tenho respeito por doutora Grace, tenho respeito pelo candidato Renato Bravo, mas, candidato, seu tempo se encerrou. Me perdoe, eu vou ter que interromper o senhor. Me perdoe. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, onde cada candidato escolheu o candidato que fez a pergunta e todos responderam aos temas que foram sorteados aqui na frente das câmeras e dos senhores telespectadores. Eu vou para um breve intervalo e eu volto já. TVC Eleições 2016.